Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a textura. A textura é algo muito interessante também. Lá na apostila do curso Leitura do Desenho Infantil, quem está acompanhando o curso Psicanálise dos Desenhos, pode observar na página 44, tá? Se você estiver com a sua apostila em mãos, página 44, textura, energia e pressão no desenhar. Então, os traços fracos, indeléveis, quase apagados, pode tanto denotar sensibilidade e leveza, quanto baixo vigor físico, cansaço, esgotamento, estado depressivo, estado. A gente não faz avaliação de depressão, porque isso é prerrogativa de médico e de psicólogo, mas a gente pode visualizar um sinal de indícios, tá? De estados depressivos, insegurança, morbidez, uma má vontade, desinteresse, indolência, preguiça. Então, há uma diferença nos vários tipos de traço. E eu subdividi um score em 5 traços. Então, nós temos desde os traços mais levinhos até os traços mais fortes, em que a criança faz o delineamento. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, é bem sutil a diferença, tá? Mas você pode perceber que o traço 1, geralmente, ele está aí 0 a 20 na escala, né? Então, baixo vigor físico, má vontade, desânimo, pode indicar uma depressão. Aquele traço levinho, quase não aparece no desenho, né? Você quase não vê o tracinho, ele parece com má vontade mesmo, com fraqueza, né? Aquela coisa bem xoxa. E aí ele vai aumentando a sua textura no sentido de força, na pressão que a criança faz, até que tem um traço mais forte, o 5. Se você virar o papel, desenhou, né, o 5, esse aqui de baixo, quando você vira e passa a mão aqui, ó, você vai sentir um alto relevo. Você vai ver que do lado de trás da folha costuma marcar. Então, às vezes eu pego o desenho, sinto ali a textura, passo a mão e vejo os pontos de catarse, os pontos onde essa criança colocou mais força. Onde ela colocou mais força, onde ela fez um traço mais escuro, né, de nível 5, é porque ela quer chamar a atenção para aquilo ali. O que está acontecendo naquele desenho? Qual é o simbolismo? Quais são as características daquele desenho? Quem está fazendo o que com quem naquela região ali? Que tipo de desenho, né, está representado ali? Então, ou é simplesmente um rabisco aleatório onde a criança está apenas descarregando, né, o seu estresse. Então, o traço mais forte, 81 a 100, ele pode estar representando ali estresse, raiva, uma ira, um inconformismo, uma rebeldia, não é? Uma afronta em relação a alguma atividade. Ou, eventualmente, o que é muito comum, a gente precisa observar, é que, às vezes, a criança, ela pega uma folha, e aí ela faz o desenho de várias pessoas, né? Vou colocar aqui rapidamente um desenhozinho de várias pessoas, tá? Então, ela faz um desenhozinho assim, e, de repente, você vai ver que ela pega e coloca um traço, ela risca uma dessas pessoas. É importante saber quem é essa pessoa, por que ela está querendo afrontar essa pessoa, por que ela está querendo eliminar essa pessoa dali do desenho, o que aconteceu que ela quer apagar aquela pessoa da folha, o que ela quer ferir com a caneta aquela pessoa. Na hora do desenho, a caneta ela se torna um instrumento de linguagem, né? Então, ela fala através da caneta, através do lápis de cor, ela fala através da cor, ela fala através dos quadrantes em que ela coloca o desenho, ela está mandando inconscientemente, né? Na última live, a live mais recente que nós fizemos a respeito dos desenhos infantis, quando eu estava falando para vocês a respeito das cores, eu fiz a dinâmica das mãos.
Vocês lembram? A dinâmica das mãos. E lá na dinâmica das mãos, você colocou... Olá, professora Disse, boa tarde. Como vai? Seja bem-vinda. E lá na dinâmica das mãos, você colocou alguns nomes e depois eu expliquei o que significava cada dedo, né? E aí o pessoal até pensou que se tratava de bruxaria, de uma bola de cristal, de adivinhação, porque tem uma linguagem consciente de aprendizagem vicária em relação a isso. Então, há um conhecimento tácito, uma inteligência tácita que ela é aplicada nesse sentido de também das cores e nos traços. Então, nós precisamos entender, fazer uma leitura generalizada. Então, nós vamos fazer, nesse curso, se vocês observarem, né, a gente fala sobre as teorias do construto infantil, né? É importante vocês fazerem uma revisão sobre o que os principais teóricos falam, né? Eu trouxe aqui vários livros a respeito disso, né? Aqui, ó, tem a Marília Etchepari, o desenho, um instrumento de trabalho, onde você pode fazer... Tem várias alusões ali, né? Então, a psicologia da criança, de Jean Piaget, em Helder, tá? Eu também trago a teoria desse livro. Tem aqui de Meridier, o desenho infantil. Então, assim, são pelo menos, ao longo desses 15 anos, foram mais de 25 livros estudados. Um dos mais recentes foi o livro do Dr. Bernie Siegel. O Dr. Bernie Siegel, ele... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês a foto desse livro do Dr. Bernie Siegel, com o título, que é muito interessante, desse médico americano que utiliza dos desenhos para corroborar os seus diagnósticos médicos. É esse daqui, ó, A Arte de Curar. Tá vendo? A Arte de Curar. Esse livro é sensacional. Se você encontrar ele, pessoal de Brasília, que faz o curso comigo, pessoal de Maranhão, também faz o curso comigo, do Rio, de São Paulo, pessoal de diversos lugares. Se você não achar na sua cidade, você pode procurar pela internet, tá? A Arte de Curar, Dr. Bernie Siegel. É um livro fantástico. Então, ali eu trago no curso Psicanálise dos Desenhos, as teorias sobre o desenho infantil, as fases do desenho, onde eu explico lá sobre as garatujas, né, sobre os traços e como que ela vai evoluindo para a gente identificar, como que a gente pode identificar o desenvolvimento psicomotor. Os quadrantes da folha, os seus significados, nós estamos falando aqui sobre ele hoje. As cores, o que elas podem indicar. Tem uma live exclusiva, vídeo exclusivo já gravado para isso. A textura, onde a gente observa a variação desde uma fraqueza, um baixo vigor, até o estresse, né? Em 5 níveis de traços e de força de impressão que a pessoa coloca na caneta para fazer o desenho. Temos também as formas, análise geométrica das figuras, com relação à orientação espacial, à harmonia, né? E à proporcionalidade que as crianças colocam nas figuras dos membros do corpo, como braços, pernas, né? Membro superior, membros inferiores, cabeça, etc., etc. Inclusive, precisa observar aquela folha onde eu encaminhei para vocês no grupo do WhatsApp, no grupo da turma, né? No WhatsApp, onde lá eu falo o que significa o braço, a mão, o pescoço, a orelha, né? O queixo, o rosto, o cabelo, o nariz, os olhos, tá certo? Os botões da blusa, as pernas, os pés. Então, lá tem alguma indicação sobre as possíveis significados e significantes, né? Em relação a essas partes do corpo no desenho em que você vai fazer um apanhado geral, tá? E passar a leitura aí
sobre as teorias, as fases, os quadrantes, as cores, a textura, as formas, e nós vamos fazer uma outra live sobre o desenho e a avaliação psicopedagógica, né? De orientação psicopedagógica, que é aquela avaliação em que você observa o desenho e tenta identificar algumas características que eventualmente podem estar inibindo o processo de aprendizagem daquela criança e assim encaminhar para outros profissionais, caso você identifique vestibulopatia, para o médico, né, o fonoaudiólogo. Se você identifica indícios de problemas emocionais, então encaminhar para o psicólogo, também na mesma questão dos problemas comportamentais, procurar um psicólogo da sua confiança e encaminhar, tá certo? E, no mais, é importante preencher, nas leituras do desenho, preencher o protocolo de leitura, está lá no último tópico da plataforma, no curso, na plataforma lá do Psicanálise dos Desenhos. No último tópico lá tem a folha de protocolo de leitura dos desenhos. Então, você vai imprimir aquele protocolo, vai coletar um desenho, né, de quem você eleger, e vai preencher esse protocolo e vai me chamar lá no WhatsApp, no grupo, marcar o seu suporte, ou na live de quinta-feira. Quinta-feira que vem, toda quinta-feira está tendo essa live, tá bom? E aí, nós fazemos as leituras com base nesses tópicos, nessas teorias, e assim aprimorar e aprofundar os nossos conhecimentos sobre a psicanálise dos desenhos, na leitura do desenho infantil. E depois eu quero trazer para vocês algum componente um pouco mais aprofundado em relação a uma criança que estava sofrendo abusos, violência psicológica, né? E o desenho dela trazia esse grito de socorro de uma forma extremamente disfarçada, né? Mas um olhar apurado, um olhar em que o desenho pode nos revelar, através dessa linguagem do inconsciente, a gente pode identificar alguns aspectos que precisam ser um pouco melhor investigados para que a gente entenda e decodifique o pedido de socorro, né? Muito bem. Eu fico por aqui hoje. Dúvidas, anotem, leve para o plantão Tira Dúvidas do curso Psicanálise dos Desenhos, leve para o grupo, tá bom? E também para as nossas lives das quintas-feiras. E se você ainda não é um participante do nosso curso de Psicanálise dos Desenhos, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre este universo, e você tem um link no descritivo desse vídeo, que vai estar disponível no YouTube e também na plataforma. Tá bom? No mais, é só isso. Eu agradeço e deixo aqui o meu abraço para vocês, e até mais.